Amigos e amigas, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. É um momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Deus quer nos falar para nos salvar para a vida eterna, depois dessa passagem transitória pela terra. Mas respeita nosso livre-arbítrio, abra seu coração para ouvir a palavra de Deus e se salvar depois deste momento provisório na terra. Eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos, Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Você vai ao YouTube, Instagram, Facebook, blog, ok? Vamos nos salvar para a eternidade. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 27 de julho de 2024. É sábado, na 16ª semana do tempo comum na Igreja Católica Apostólica Romana. É uma liturgia universal, é a mesma liturgia no mundo inteiro. Neste ano B, em que se enfatiza mais o Evangelho escrito por São Marcos. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou simbolizando aqui. Temos missa à escolha, com o ofício do dia, ou então Nossa Senhora no sábado. Vamos à primeira, antes da primeira leitura, vamos à antífona e à oração da coleta. Antífona da entrada. Quem me protege e me ampara é meu Deus. É o Senhor quem sustenta a minha vida. Quero oferecer-vos o meu sacrifício de coração e muita alegria. Salmo 53, versículos 6º e 8º. Oração da coleta. Coloque suas intenções, agradecimentos. Senhor, sede propício a vossos fiéis e benigno multiplicai neles os dons da vossa graça, para que fervorosos na fé, esperança e caridade, perseverem sempre vigilantes na observância dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Assim seja. Primeira leitura, leitura do livro do profeta Jeremias, capítulo 7, versículos do 1º ao 11. Palavra comunicada a Jeremias da parte do Senhor. Põe-te à porta da casa do Senhor e lá anuncia esta palavra, dizendo: Ouvi a palavra do Senhor, todos vós de Judá, que entrais por estas portas para adorar o Senhor. Isto diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: melhorai vossa conduta e vossas obras, que eu vos farei habitar neste lugar. Não ponhais vossa confiança em palavras mentirosas, dizendo: é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Mas se melhorardes vossa conduta e vossas obras, se fizerdes valer a justiça uns com os outros, não cometerdes fraudes contra o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, e não andardes atrás de deuses estrangeiros para vosso próprio mal, então eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais desde sempre e para sempre. Eis que confiais em palavras mentirosas, que para nada servem. Como? Roubar, matar, cometer adultério e perjúrio, queimar incenso a Baal, e andar atrás de deuses que nem sequer conheceis. E depois vindes à minha presença nesta casa em que meu nome é invocado e dizeis: nenhum mal nos foi infligido, tendo embora cometido todas essas abominações. Acaso esta casa em que meu nome é invocado tornou-se a vossos olhos uma caverna de ladrões? Eis que também eu vi, diz o Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Salmo responsorial. É o Salmo 83, na Bíblia Vulgata, que traduz a Septuaginta, a Bíblia escrita em grego, ou 84, na de tradução da Bíblia hebraica, versículos 3º, 4º, 5º ao 6º A, 8º A, 11, refrão, versículo 2º. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa! Repitamos:
Quão amável, ó Senhor, é vossa casa! Minha alma desfalece de saudades e anseia pelos átrios do Senhor. Meu coração e minha carne rejubilam e exultam de alegria no Deus vivo. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa! Mesmo o pardal encontra abrigo em vossa casa, e a andorinha ali prepara seu ninho, para nele seus filhotes colocar. Vossos altares, ó Senhor Deus do universo, vossos altares, ó meu Rei, meu Senhor. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa! Felizes os que habitam vossa casa, para sempre haverão de vos louvar. Felizes os que vos têm sua força, caminharão com um andor sempre crescente. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa! Na verdade, um só dia em vosso templo vale mais do que milhares fora dele. Prefiro estar no limiar de vossa casa a hospedar-me na mansão dos pecadores. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa! Repitamos! Quão amável, ó Senhor, é vossa casa! Agora vamos aclamar o Santo Evangelho com Tiago, capítulo 1, versículo 21, e depois proclamá-lo com o escrito de São Mateus, capítulo 13, versículos do 24 ao 30. Aleluia, 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 aleluia. Acolhei docilmente a palavra semeada em vós, meus irmãos. Ela pode salvar vossas vidas. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola à multidão. O reino de Deus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e o amarrai em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos agora saber um pouco mais sobre esse texto bíblico muito bonito, esta parábola do joio e do trigo. Aqui no livro Palavra e Vida, temos esta reflexão: Deus salvará todo o bem que há em nós e destruirá o mal. É uma maneira simples de explicar o inferno. Eu concordo mais com o Pai de Jesus do que com a imagem de Deus que envia seus filhos para o inferno pelos pecados cometidos. Mas acredito na capacidade de Deus de entrar no nosso coração e separar o trigo do joio. Porém, tudo é preciso ser feito a seu tempo. Deus respeita a nossa liberdade e nosso ritmo. Em nosso mundo e também em nosso coração brota o trigo e também o joio. Trabalhemos para que o trigo cresça mais. E Deus nos ajudará e, no momento certo,
arrancará o joio. Agora, uma pesquisa mais aprofundada é de Antônio Carlos Santini. Ele é da Comunidade Católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. A sua liturgia comentada tem o título de Joio no meio do trigo. O comentário é baseado em Mateus 13, versículos do 24 ao 30. Vamos a ele. Joio e trigo são parecidos. Quando brotam, é praticamente impossível distinguir entre eles. Quando crescem, porém, o trigo se abre em espigas, mas o joio é estéril. Pior, ao crescer mais rápido, o joio sufoca o trigo. Pode parecer apenas mais uma entre tantas parábolas do Mestre de Nazaré, mas é a imagem perfeita da situação que vivemos no mundo, bem e mal lado a lado, e tantas vezes o mal apresentado como um bem. Anuncia-se um filme de caráter romântico, paisagem com flores, gente jovem e bonita, mas não demora e o romantismo se corrompe na mais sórdida luxúria. Compra-se um livro apresentado como histórico. 10 páginas adiante, as mais grosseiras calúnias contra a igreja. Parecia trigo, mas era joio. Muitas das bandeiras hoje defendidas por meios de comunicações e nas redes sociais são apresentadas como um bem para a sociedade, os mais ilídimos direitos do homem e da mulher. E o que encontramos entre eles? A requisição do direito de matar um feto no ventre da mãe sob a alegação absurda: o corpo é meu. A conveniência de eliminar os mais idosos, pois são improdutivos. A proposta de usar como cobaias embriões humanos ainda não são pessoas. São essas as justificativas de muitos nesse mundo secular. No texto da parábola, lemos a indicação bem precisa sobre a origem do joio. Foi algum inimigo que fez isso, explica o dono do campo. Sim, o campo tem um dono, do latim dominus, senhor. E existe um inimigo, o mal personificado, que se rói de inveja diante da semeadura do bem, da expectativa dos grãos, da esperança do pão que vem matar a fome da humanidade. Os padres da igreja chamam nossa atenção para a insidiosa ação falsificadora do inimigo. Incapaz de criar, ele busca imitar o bem, corrompendo-o. A posse é boa, ele a exacerba. O sexo é bom, ele o apodrece. São João Crisóstomo comenta: por isso ele se serve de outra artimanha, inserindo sua própria semente, um simulacro muito parecido que engana facilmente os que são propensos a serem iludidos. Tal é a malícia do diabo, semeia quando tudo já estava pronto para causar mais dano ao esforço do agricultor. A missão do evangelizador inclui o trabalho de ajudar a distinguir entre joio e trigo. Com a luz da palavra de Deus, ele leva a perceber as sombras que envolvem a realidade e a desmascarar as mentiras e falácias dos inimigos do bem. Virá o dia da colheita. O joio será lançado ao fogo. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Quem semeia entre lágrimas colherá com alegria. Salmo 126, versículo 5. Parabéns, Antônio Carlos Santini, por essa belíssima mensagem. Agora vamos aos santos do dia. 27 de julho é dia de São Pantaleão, foi mártir do ano 305. Exerceu a medicina em Nicomédia, atual Turquia, sem receber recompensa alguma por seu trabalho. No Real Mosteiro da Encarnação, Madrid, conserva-se uma relíquia do seu sangue
que se liquefaz na véspera de sua festa. Santo do dia 27 de julho, São Celestino I, foi Papa e faleceu no ano 432. Instituiu o episcopado na Irlanda e na Inglaterra. Apoiou o concílio de Éfeso, no qual Nossa Senhora foi proclamada Mãe de Deus. Santo do dia 27 de julho, São Simeão Estilita. Foi monge e faleceu no ano 459. Por muitos anos viveu em duras mortificações e contínua oração sobre uma coluna nas proximidades de Antioquia, atual Turquia. Santo do dia 27 de julho, São Clemente de Ocrida, bispo do século IX ou X. Clemente de Ocrida foi insigne pela sua erudição e conhecimento dos escritos sagrados. Foi nomeado bispo de Velika, na Bulgária, e levou o povo búlgaro à luz da fé em Cristo Jesus. Santo do dia 27 de julho, São Félix e Santa Liliosa, dois santos. São Félix e Santa Liliosa foram mártires, faleceram em 852. São esposos e foram decapitados durante a perseguição dos maometanos contra os cristãos em Córdoba, na Espanha. Santo do dia 27 de julho, Beato Bertoldo de Garstein, abade, faleceu em 1142. Adotou as reformas cluniacenses na abadia de Garstein, na Áustria. Bertoldo de Garstein foi muito favorecido pelos dons de profecia e poder taumatúrgico, ou seja, ele intercedia a Deus fazendo milagres. Santa do dia 27 de julho, Beata Lúcia Bufalari. Foi virgem e faleceu em 1350, mais ou menos. Foi uma religiosa das Oblatas da Ordem de Santo Agostinho, em Amélia, na Itália. Lúcia Bufalari destacou-se por seu espírito de penitência e zelo pelas almas. Santa do dia 27 de julho, Beata Maria Madalena Martinengo, abadesa, faleceu em 1737. De família nobre, entrou como religiosa no convento capuchinho de Brescia. Foi favorecido com fenômenos místicos e deixou escritos que revelam sua incomum espiritualidade. Conforme o site clarissas.net.br, Maria Madalena Martinengo nasceu em 4 de outubro de 1687 em Brescia, filha do conde Leopardo III, da nobre família Martinengo de Barco e de Margarida Secchi, dos condes Secchi de Aragão, parente de São Luís Gonzaga. Nasceu em 4 de outubro e foi acolhida com grandes manifestações de alegria, mas também de preocupações e sérias apreensões, pois a pequena era tão débil que se chegou a pensar que morresse em breve. No batismo recebeu o nome de Margarida, nome da mãe. Superou a crise e cresceu bem, mas a mãe definhou lentamente e faleceu em 2 de abril de 1688. A pequena cresceu melancólica e pálida. Somente com a idade de 5 anos, seu rostinho ficou corado, indicando o frescor de sua saúde, ficando órfã no primeiro ano de vida. Educada por Isabel Marazzi, fina educadora, que lhe ensinou as letras até o latim, mas sobretudo lhe ensinou o temor ao Senhor. Com 7 anos já fazia suas mortificações. Aos 10 anos entrou num colégio de Santa Maria dos Anjos, onde foi recebida pelas tias, com festa, muito carinho, para uma educação mais adequada ao seu nível social. Fez sua primeira comunhão. Em 1699 passou um tempo no mosteiro beneditino de Santo Espírito, onde tinha 2 tias para aperfeiçoar sua educação. Com 13 anos fez o voto de virgindade
Experimentou desde então uma aridez espiritual que durou muitos anos. O pai quis um bom casamento para a filha e os irmãos a vestiram elegantemente para apresentá-la à sociedade. A escolha para as capuchinhas aconteceu depois de uma visão. Sua vida é toda extraordinária. Mandou chamar o pai e então começou a grande luta. Tinha 17 anos, rica, nobre, inteligente, culta e de uma beleza incomparável, com perspectivas de um futuro brilhante. Foi obrigada a entrar em contato com a sociedade de alto nível. Para dissuadi-la, o pai levou-a a viajar por todas as cidades italianas, os lugares lindíssimos, panoramas maravilhosos, as igrejas a impressionavam bastante. E de fato a luta recrudesceu a ponto de quase ceder à sua decisão. Em Veneza, obrigada a visitar famílias ricas, recebeu mais ofertas de casamento. Para dificultar ainda mais, morava na casa do tio, inimigo de qualquer vocação religiosa. Numa noite, enquanto estava no seu aposento, após voltar de uma festa, pegou a caneta e um papel para escrever ao pai, pedindo que aceitasse o seu pedido e sua resolução. Mas uma dama de honra lhe notou algo de insólito e lhe disse para rezar e esperar antes de tomar aquela decisão. A luta foi dura, mas enfim a graça venceu e o pai concedeu-lhe a suspirada permissão. Preparou-se com um retiro prolongado e entrou no mosteiro de Clarissas de Santa Maria das Neves, em Brescia, no dia 8 de setembro de 1705, ao romper do dia, acompanhada de algumas damas de honra e apesar da hora incômoda, com muito povo nas ruas, que tinham acorrido para ver pela última vez a filha do conde Martinengo, admitida no mosteiro de Capuchinhas de Brecha em 1705, entrou com o coração ainda perturbado e imediatamente seguiu-se o ato de vestição, pelo qual a linda jovem recebeu o hábito e o nome de Maria Madalena. Muito duros foram os primeiros meses para ela, atormentada por aquela vida retirada e austera, pela qual não sentia a mínima atração e gosto. Chegou a pensar que tinha errado a vocação, pensava constantemente naquele jovem de Veneza que tanto a atraía. Foi tentada contra a misericórdia de Deus e sua bondade. E essas tentações na clausura aumentaram em violência e força. Como se isso não bastasse, teve que enfrentar a incompreensão do confessor, pouco esperto nos misteriosos caminhos das almas privilegiadas. Dele nunca recebeu conselhos que a tranquilizassem. Só aumentavam suas angústias. A mestra de noviças era de caráter duro e de uma severidade exagerada, na infundada convicção de que Madalena guardasse no coração o sentimento de orgulho por sua nobre origem e seu comportamento reservado, humilde, recolhido, pontual a todos os atos da comunidade, fosse sugerido pela ânsia de pôr-se em evidência e mostrar-se superior às outras, infligiu-lhe contínuas mortificações e também humilhações. Madalena, disposta a antes morrer do que a transgredir uma só prescrição da regra, nas prolongadas horas de oração à noite, chorava e prometia a Jesus sua fidelidade, redobrando as penitências para obter perseverança. No fim do ano de provação, a mestra de noviças apresentou um relatório no capítulo, demonstrando a não idoneidade de Madalena para a vida religiosa, dizendo que ela entrou no mosteiro por capricho, que não tinha vocação e que deveria ser despedida e devolvida à casa, caso contrário, tornar-se-ia a ruína do mosteiro. Esse tal relatório provocou o consentimento de toda a comunidade. Por um jogo inexplicável da providência divina, a votação foi unânime em favor de Madalena. As monjas admiradas comentavam depois que no momento da votação sentiram-se impelidas a colocar o voto favorável, movidas por uma força irresistível. Sua profissão foi em 8 de setembro de 1706. Sua promessa a Jesus foi o enterro de sua vontade, que a pregou aos pés do crucificado para sempre. O propósito foi mantido sempre.
Foi mestra de noviças e abadesa, deixou muitos escritos espirituais e distinguiu-se por seu amor a Jesus crucificado. Sua morte ocorreu em 27 de julho de 1737, consumida pelo amor de Jesus. Por causa dos acontecimentos políticos, sua causa de beatificação, iniciada em 1757, só foi retomada em 1890, sendo beatificada em 8 de junho de 1900 pelo Papa Leão XIII. Sua festa é celebrada no dia 27 de julho. Que história, hein? Vamos agora a outro santo de 27 de julho, Beato Joaquim Vilanova Camalonga, presbítero, ou seja, padre, sacerdote. Ele foi mártir também, faleceu em 1936. Joaquim Vilanova Camalonga foi sacerdote diocesano assassinado em Lolheria, nas proximidades de Valência, durante a Guerra Civil da Espanha. Santa do dia 27 de julho, Beata Maria Clemente de Jesus Crucificado Stasewska, virgem mártir, faleceu em 1943. Foi religiosa ursulina polonesa, morta no campo de concentração de Auschwitz. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, o Deus do impossível. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando solicitamos algo. Sim, não ou espere. A que for melhor, Ele nos dará. Afinal de contas, é o nosso divino Pai eterno. E agora do aramaico eu clamo, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa, a pronúncia e o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia Ele voltará e será o juízo final. Quem acreditar em Jesus como Deus, arrepender-se dos seus pecados e for batizado, terá a vida eterna com corpos glorificados depois desta passagem provisória neste mundo. Aí nos encontraremos junto de Deus para viver por todos sempre, por todos os séculos dos séculos. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco, meu Jesus. @ Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919.